Muito bem, vamos falar do Colorado, do Internacional, que no meio da semana, rodada do Brasileirão, enfrentou o São Paulo, fez um bom jogo no Beira-Rio, mesmo sem Ener Valencia e sem o goleiro Rocher, venceu por 2-1 e espantou a má fase aí sem vitórias. Sem Arangues também, sem Johnny. Sem Johnny e sem Arangues, um misto exatamente. Do Inter, né? Um misto mas será que dá para acreditar essa vitória, Rafael Baumgarten, para a desconcentração, a cabeça? Não tem como os jogadores do São Paulo não estar com a cabeça na final da Copa do Brasil. Será que dá para acreditar a vitória do Inter a isso? Olha, pelo segundo tempo o Internacional foi muito bem no jogo. Então tu pode acreditar a virada ao desempenho do Inter no segundo tempo. Primeiro tempo morno do Internacional, sem efetividade, até começou os primeiros 15 minutos atacando, finalizando. E um gol com uma falha clamorosa do goleiro. Aí é aquela questão, a do goleiro que infelizmente, no meu critério, não dá pra jogar assim. Ele foi o melhor em campo praticamente lá contra o Fluminense, fechou o gol. Flamengo. Né? É contra o Flamengo, no Brasileiro. Aí vem, joga em casa contra o São Paulo e faz... E não foi só aquele erro com o pé, né? No final do jogo ele soltou uma bola no pé do atacante do São Paulo que por pouco não deu zebra, né? Uhum. Então o goleiro não pode ter esses altos e baixos. Eu não quero aquele goleiro que salve, que faça milagre todo jogo, mas aquele que seja regular, tome aquela que tem que entrar. Essa tinha que entrar, não consegui chegar. Mas não as fáceis, né? Então, no descuido do Kehler, um erro grotesco, o São Paulo faz 1-0 e o Inter no primeiro tempo não conseguiu, não encaixou. No segundo tempo, o Internacional voltou, já estava marcando alto, mas sem efetividade. O São Paulo conseguia achar espaço no primeiro tempo. No segundo tempo, foi uma das melhores partidas que o Inter fez no Campeonato Brasileiro, se baseando pelo segundo tempo, de superação, de entrega, não dando espaço, marcando alto, roubando a bola no campo do adversário. As individualidades cresceram, o ímpeto, né? E é isso que eu vejo um ponto muito positivo no Kudê. Essa questão epidérmica, sanguínea na beira do campo, empurrando o jogador, e todo mundo comprou a ideia. E o Inter virou. Gol dos dois laterais, né? O Inter virou o jogo. Golaço do René. Mais na imposição, aí vem a imposição física, a imposição técnica, a imposição moral, o Inter virou. E a questão física? Nesse jogo, então, que no segundo tempo andou. Né? Quando perde, a questão e até física... com campo pesado. Então, não foi questão física, né? O Inter não tem problemas tão gritantes assim que pode se atribuir à questão física. Recuperou. Tinha parte disso, foi recuperada, tanto que está dando conta. Para mim foi uma grande vitória do Internacional. Precisava, né? Precisava vencer, há muito tempo sem ganhar, começava a querer se complicar com o pelotão de baixo do Campeonato Brasileiro ali. E essa vitória deu uma certa tranquilidade para o Inter enfrentar agora o Atlético Paranaense na quinta, né? E pensar no Fluminense mais à frente. Daqui a 10 dias, né? 10 dias do Fluminense, pela Libertadores. Bruninho, gostou do jogo? O primeiro tempo, sendo bem sincero, né? Ninguém tinha que ter ganhado o primeiro tempo. O São Paulo foi na frente porque uma falha o Kehler foi atrapalhado no lance, né? E foi um pênalti muito infantil. Aí entra, talvez o Rafa foi jogador e ele tem mais experiência do que nós nesse ponto, de jogar por aquele companheiro, né? Eu acho que também teve isso. Acho que os companheiros do Kehler jogaram por ele no segundo tempo. Porque se o Inter perde com a falha do Kehler, ele fica com a situação inviabilizada no Beira-Rio, né? E o Inter conseguiu buscar no segundo tempo. A bola, até os 30 minutos do segundo tempo, ela não saía do campo de defesa do São Paulo. O Inter pressionava o tempo todo. Uma grande atuação do Bustos, para mim, foi um dos grandes nomes do Inter. Talvez o René tenha feito o melhor jogo dele com a camisa do Internacional, premiado com o gol e buscando alternativas, né? Porque o Kudê saca o Mercado e o Gabriel, que já tinham cartões amarelos no intervalo, coloca Rômulo, coloca Nico Hernandes e o Inter consegue se impor. Então o Inter fez o que tinha que fazer. Precisava da vitória, conseguiu fazer valer o fator local. Se o São Paulo está pensando na Copa do Brasil ou não, o Inter não tem nada a ver com isso, né? O São Paulo entrou com os titulares e o Inter conseguiu neutralizar no segundo tempo, se impor, e aquela vitória que afasta os fantasmas, né, que cercavam o Beira-Rio, a desconfiança de um possível rebaixamento, de brigar pela parte de baixo. O Inter tem elenco para fazer uma campanha de recuperação e está postulante a vaga no G6, G4 do Campeonato Brasileiro. Então gostei da atuação do Internacional, acho que é um time que tem a crescer, né? E foi pela primeira vez um período de 10 dias que o Kudê teve para trabalhar com o elenco, né?
Agora, eu concordo com quase tudo que tu falou, o Bruno. Só não concordo eu só com não o Rafael. concordo com o Rafael, foi jogador. Experiência. Não, né? Rafael Baumgarten, ele só vestiu a camisa dos times que ele jogou. O jogador foi Índio Baumgarten. Rafael foi atleta. Exatamente, obrigado, foi atleta. Só fardava e entrava em campo. As botinas dele, para começar, tá? Cara, as botinas dele, ele Aí não... vai ele, todo comentário do cara, esportivo, vai na... Quando falou botina, o nosso espectador, ele bota no outro canal, é 509 aqui na Serra, por trás, ele fala assim, falou botina, mudei. Falei botina, troca o YouTube. Não sujava as botinas. Então, jogador Índio Baumgarten, o melhor jogador de todos os tempos. Falando em jogador, eu manteria. O Inter teve desfalques contra o São Paulo, evidente, o Arangues, o Valência e o Johnny, que teve machucado, e o próprio Rocher. Dá para recuperar. Tá? Tu tem até aquelas que a gente fala dores musculares tardias, até 48 horas, e eu tinha esse problema. A minha dor muscular não vinha 24 horas depois, ela 48 horas depois, mas se recuperava fisiologicamente. Dá pra tu recuperar, porque o Internacional vai ficar de 10, 12 dias aí parado se não botar os titulares contra o Atlético Paranaense. Depois do jogo contra o Atlético, tem mais 6 dias para enfrentar o Fluminense. É o último teste, né? Então, assim, ó, na minha concepção, o Inter precisa pensar no brasileiro também. Precisa pensar no brasileiro. Quem tiver condições, não tiver com dor muscular, não tiver com uma predisposição a ter lesão, não tiver com desconforto, clinicamente estiver bem, tem que ir pro jogo. Joga contra o Atlético Paranaense, porque dá tempo aí, 72 horas, pra 3, 4 pro Fluminense. Para recuperar contra o Fluminense. Mas aí pode ser bom, mas é a questão técnica, Rafael. Como é que fica se eu perder o Alan Patrick e o Valência? Talvez esses dois, Alan Patrick e Valência, não tem no grupo. Não tem no grupo parecido. Não é nem pela condição técnica, com a característica. O Valência arrasta o zagueiro. Né? E é definidor. O Alan Patrick é o cérebro do meio campo na questão de criação. Então aí não tem, talvez os dois. Mas se não, vai com o que tem de melhor. Essa questão de dor muscular, tadia, não, o gramado é sintético. O gramado sintético tu recupera, cara. O gramado sintético não quer dizer que vai te dar lesão. É um jogo mais desgastante. Os movimentos, né, o giro sobre a tua articulação é um pouquinho diferente. O giro pro chute, o giro para marcar. A movimentação ela fica um pouquinho mais pesada num gramado sintético. Mas não quer dizer, o Inter vai ficar 12 dias daí poupando os jogadores. Eu conto muito competitividade, isso interessa. Ritmo de jogo, vai deixar o Rocher 12 dias sem jogar? Não, bota contra o Atlético Paranaense. Talvez Vitão e Johnny que estão voltando de lesão. Não, mas eu falei, tem alguém que está se recuperando de lesão, que está com dor muscular, desconforto, esse não. E o caso do Alan Patrick e do Valência também pode ser repensado. Os demais, se tiver condições, enfrenta o Atlético lá. Tenho duas situações para pontuar em relação a mérito do Eduardo Cudê. O Hugo Malo, ele é um lateral direito, foi bem como zagueiro. Tá conseguindo, escolha dele, né? Tá conseguindo entregar pessoal uma do adaptação do Cudê, né? É um zagueiro baixinho até, né? Em termos de, mas está entregando a qualidade naquele setor ali junto com o Gabriel Mercado e com o Nico Hernandes, que atuou no segundo tempo contra o São Paulo. Uma outra situação que a gente tem que comentar, Rafael e eu, a gente comenta frequentemente aqui no Tempo Extra que o Luca ele tem que estar à frente do Luiz Adriano. O Luca não fez uma boa partida contra o São Paulo, mas o que o Luca entregou? Competitividade. O Luiz Adriano, ele não entrega isso pro Inter. Por isso que o Luca tem que estar na frente do Luiz Adriano. Guarda assina embaixo. Tecnicamente ele não fez um grande jogo, mas ele disputa a primeira bola, ele tromba com o zagueiro, ele segura, isso é competir. O Luiz Adriano, infelizmente, não entrega nada tecnicamente, ou muito pouco. E nem em termos de competição. Agora, know-how, sim, teve uma brilhante passagem pelo Inter na primeira vez, o Inter agradece, né, os trabalhos, os préstimos do Luiz Adriano. Passe do gol para ele, né, passe dele pro gol da... Mas esse ano, em termos de competitividade e eficiência, né, é muito abaixo. Então o Bruno Mucca resumiu muito. Tecnicamente, nesse jogo, ele ficou abaixo, mas competiu, disputou, deixou a bola lá perto do gol do São Paulo. Né? É isso aí que precisa. Até porque é um garoto e um jogo pesado, né, contra o São Paulo. Jogo pesado, jogo difícil. São Paulo veio com os titulares. O Flamengo também usou os titulares no meio de semana, perdeu e perdeu hoje também. Nós vamos falar depois. Bruninho, temos mensagens dos nossos Vou pegar meu celular aqui. telespectadores? Participações, sim. Boa noite, senhores.
Tudo certo no Rio Grande do Sul, a corneta aqui do Feijão de Novo Hamburgo. O Grêmio perdendo e o Inter vencendo. Amanhã ele é obrigado a torcer pelo Corinthians. E aí, Rafael, abraço, Feijão. Tempo extra também é cultura, viu? Webnautas. Olha nossos corneteiros aqui, o Feijão. Luiz Cláudio aí, Webnautas. A Gi manda aqui, ó. Feliz que meu Juventude voltou a vencer no Jacone. Abraço a todos e beijo para o Luiz Cláudio. Grande Gi, obrigado Gi, beijo também. Obrigado pela audiência e pela participação. O Luiz Canoas, sempre acompanhando. O Grêmio está descendo lomba abaixo, Juventude e Caxias, ótimos resultados. É a valorização do futebol do Rio Grande do Sul e ele gostou muito do segundo tempo. Contra o São Paulo, mostrou o Inter com espírito de guerreiros e vencedores. Quero mandar um abraço antes de a gente partir para o break. Um abraço forte para o Guilherme Artismo, que é gremista de segundo ele doente. O Guilherme Artismo, segurança no Estádio Alfredo Jaconi. Toda a galera que faz segurança lá no Estádio Alfredo Jaconi, sempre muito gente fina, pessoal, muito queridos. Então, um forte abraço para o Guilherme Artismo, gremista, que esteve acompanhando o jogo do Juventude. Para toda a galera, tanto no Juventude como no Caxias. Eles fazem os mesmos, sim, que é comandado pelo Ricardo, né? Isso, o Ricardo. Beijo pro Ricardo. É uma figura. Ricardo é uma figura. Figura. E eu quero mandar um grande beijo para toda a família Mazina, que hoje nos encontramos na casa do meu primo lá, do Jeff, da Camila, do Theo, que tá vindo, né? Tá grávida, da Camila. É o irmãozinho do Francisco. Até os familiares que não puderam estar lá hoje, um grande beijo. Família Mazina se encontrando hoje, né? Legal. Aí é agito. Beijo para todo mundo. Tá certo, nós vamos fazer um intervalo agora, rapidinho, break, e já voltamos com mais Tempo Extra. Segura aí, já voltamos.